Bom, estamos de volta. Estamos de volta, estamos de volta. Olha, legal se É, pudesse, aí tá- né? A pessoa que produz a live tem esse comercial. Que, ó, alguém quer patrocinar esse comercial aí? Aí, imagina que barato seria. é, pô, legal, boa ideia. A gente está a gente tá produzindo aí uma ideia aí, tá tudo no pente, ainda não está pronta, talvez vai sair para a semana que vem uma ideia, nós vamos precisar de muitos patrocinadores para É envolver isso aí. a galera do futebol aí nessa Show. pandemia aí, arrecadar alguns fundos para ajudar aí nessa empreitada dessa pandemia aí. Bom, É, tem que ser. a galera tá voltando aí, mas pode prosseguir aí no teu Tá, então raciocínio eu aí. tava te falando. Aí eu visitei um clube, aí o cara tava fazendo um treino, tava todo feliz porque ele tava fazendo um treino que era um treino de poste-bola. Mas, Fábio, o campo, a bola rolava, dava no meu peito. Aí, você tá entendendo? Eu olho para as coisas lá fora e eu quero copiar. Não adianta copiar, Fábio. Sim, Eu tenho que adaptar a minha realidade. Dá para fazer? Dá. Eu discordo um pouquinho do Thiago quando ele fala. Eu estava nessa palestra. Pena que a gente não se conheceu lá, mas esse ano vai ter de novo, a gente vai se fechar. Eu discordo dele quando ele diz assim, não dá para aplicar. Como não dá para aplicar, cara pálida? Eu posso sim adaptar a minha realidade, mas sim, eu tenho a obrigatoriedade de saber o que está rolando no mundo, o que serve para mim, e eu boto no meu método de trabalho, para que eu possa ter ferramentas, porque hoje eu estou num clube X, amanhã eu estou num clube Y. O que aconteceu no X eu não posso levar para o Y, porque lá sim. é outra batida, É é outro diferente. atleta, é diferente. É diferente. E o que a gente vê é eu levando a mesma metodologia, a mesma metodologia, a mesma metodologia, a mesma metodologia. E a gente tem aqui, Fábio, uma questão. O futebol de 2020 é diferente do futebol de 2010. E nós estamos falando só de 10 anos, cara. Sim, claro. Estamos falando só de 10 anos. E se o futebol é diferente, o conhecimento é diferente, cara. Então eu não posso me amarrar nessa coisa. Hum, aqui não dá para fazer isso. Eu preciso pensar o seguinte: não dá. Ok, eu não posso fazer exatamente como eu quero. Mas como é que eu posso fazer para melhorar e fazer diferente, mas não fazer diferente só por fazer diferente. Fazer diferente com resultado, com Sim, desempenho, que as pessoas entendam que valeu a pena estar ali e que ficou um legado para a minha carreira, para o clube ou para a estrutura esportiva e para os atletas que passaram ali. E o pessoal tem dificuldade de avaliar. Eu não digo nem que o pessoal tenha dificuldade de avaliar esse processo. Até porque, como é tudo pautado no resultado, eu preciso pensar na vitória. Eu preciso pensar na vitória. Mas isso eu também discordo, Fábio, pelo seguinte motivo. Tudo bem, tu pode pensar na vitória, mas quando você tem entendimento e argumentos, fatos, números e dados para comprovar com aquela pessoa que desconhece, aí é outro cenário. A gente tem presidentes, diretores de clube que estão na posição simplesmente por questões políticas ou porque botaram um dinheirinho ali no clube. E se calhar nem botaram nada. Nem botaram nada. Então, para status dentro da cidade. E aí um profissional ele não tem a força dentro de uma estrutura para dizer como é que deve fazer. Um profissional. sim. E aí, quando eu digo profissional, é um atleta de futebol. E aí o problema já vem lá de cima, porque lá em cima, com essa falta de profissionalismo, ele já enfraquece a comissão técnica. E ele já enfraquece o atleta. O atleta, se tiver um problema,
ele nem vai no treinador, ele sabe que o treinador está fraco por causa da gestão, ele já vai direto lá em cima. E aí, por isso que nós temos hoje, por isso que o treinador perdeu força. E isso parte por certa culpa dos treinadores. Porque se eu não me atualizo, se eu não busco conhecimento, se eu não busco como ter a minha equipe, porque eu sou o líder, cara. Eu tô comandando o barco, velho. Sim. Os caras têm que saber a hora de içar a vela, a hora de baixar a vela. E esse comando é meu. E os caras precisam confiar em mim. Mas só que se eu não tenho como buscar o conhecimento, quantas vezes tu falou no vestiário, Luciano? Não vou te comprometer. Eu falei várias vezes assim. Olhava para meus amigos e dizia assim, para meus colegas, meu velho, estamos sem piloto. Vários, eu briguei com vários. Cara, e aí... É complicado. E aí, pensa, cara. Pensa, então... Mas aí bate naquilo, né? O comodismo, né? O cara também é complicado, né, cara? Às vezes o cara precisa se enxergar, ele precisa entender que a responsabilidade é dele. Aquilo que você falou, a responsabilidade é dele. Eu sou o piloto, peraí. Quem comanda sou eu. Né? Eu discuto muito, às vezes, com amigos. Né? Os caras falam assim, pô, convocação da Copa do Mundo. Pô, o cara convocou Ciclano Beltrano, blá, blá, blá. Ah, esse cara... Eu falei, cara, se fosse eu, a responsabilidade é minha. Eu convoco quem eu achar. Eu vou ir pela minha cabeça. Não posso ir pela tua, pela do outro. Todo mundo é treinador aqui. Então, assim, a responsabilidade é do cara. Ele tem que levar. Ele quer o resultado melhor? Ele quer. Ele vai ir pela cabeça dele. Tem que chamar a responsabilidade para ele. Né? Tá acompanhando a nossa live aí? O professor Marcos Falopa. O professor Marcos Falopa é um instrutor da FIFA. É um dos caras que desenvolveu o projeto Gol da FIFA, já teve aí nos 4 cantos do mundo como um desbravador. Né? Essa semana a gente conversou e ele estava contando. Um cara que chegou no Catar, que vai ter uma das Copas, teoricamente, assim, com estádios, com estruturas maravilhosas no final, a próxima agora, mas é um cara que chegou lá e só tinha areia, que não tinha onde treinar. Então é um cara que tem muita experiência disso que a gente está falando, de ser o cara lá e agora? Qual que é a realidade aqui? Como que eu vou treinar aqui? O que eu vou desenvolver aqui? Tenho todo esse conhecimento e eu preciso agora aplicar para a realidade daqui. É como você falou, assim, não adianta o cara assistir o treino do Guardiola, mas a condição física, estrutural que ele tem aqui é diferente. Se ele não adaptar, o treino dele não vai render e não vai funcionar. Ele vai dar um treino para ele e Sim. não para a equipe. Né? Exatamente. E quando eu dou treino para mim, Luciano, a gente entra num outro aspecto. A questão de como eu me comunico com a equipe. Esse é um fator muito importante, porque a comunicação ela é um dom do ser humano. Porém, quando eu estou falando com as pessoas, é muito comum eu estar falando como se eu estivesse me olhando no espelho. Eu estou falando com o Marcelo. Uhum. Mas talvez as pessoas que estão me escutando, eu preciso descer um pouquinho ou subir um pouquinho para que elas me entendam. E elas precisam entender para poder replicar mais adiante. Mais adiante. Então a gente tem, eu te diria que hoje, um líder, ele precisa ter 3 competências, cara. Ele precisa ter, primeiro, adaptabilidade. Ele precisa ser flexível no entendimento da onde ele está. Ele precisa ser adaptável. E essa adaptabilidade vai fazer com que ele tenha flexibilidade mental de buscar conhecimento, de buscar conhecimento técnico, se necessário, se ele achar que ele precisa refinar uma coisa. E eu, particularmente, acho que a gente sempre pode melhorar algo mais. Sim. O conhecimento, a flexibilidade mental para buscar conhecimento de administração e gestão de pessoas, porque a gente não controla as pessoas, a gente não controla nada, a gente administra. Administrar é possível. Tá? E dentro dessa questão de flexibilidade e adaptabilidade, a possibilidade real, Luciano, a possibilidade real, o que hoje os grandes líderes estão usando com o nome de soft skill.
Eu falei lá no início do bloco anterior, Uhum. que é a capacidade, a habilidade de gerenciar capacidades emocionais e comportamentais. Segundo fator de um líder de sucesso, comunicação, cara. Eu preciso entender de comunicação com as pessoas. Eu preciso falar com elas da forma que eles me entendam, não como se eu estivesse falando comigo. E para isso existem várias ferramentas. E uma das ferramentas mais importantes que tem hoje é estudo de perfil comportamental, Luciano. Todas as pessoas têm um perfil comportamental. Se eu entendo do perfil comportamental dos meus atletas, se eu tenho a informação ali, como cada um procede, e isso é possível hoje conseguir, Luciano. Sim. Isso é possível. O que acontece? Eu tenho como cada um representa, como cada um vai entender e como eu tenho que falar, assim como eu tenho a forma como a equipe vai entender. Porque eu tenho os indivíduos e eu tenho um coletivo. Então, quando eu der um recado para a equipe, é de um jeito. Quando eu for falar com o Luciano, com o Marcelo, com o Pedro, com o Ciclano, com o Luciano é com outro, tá? E é ponto. Isso é ponto, cara. Não tem negociação. E o terceiro e último ponto que eu acho que eu acredito que vai fazer a diferença para todo e qualquer líder, tá? Líder. Eu falei da adaptabilidade e da comunicação. E o terceiro, que eu acho que é um dos meus favoritos, é ele trabalhar a inteligência emocional dele. Porque Sim. ele vai estar todo instante, Luciano, sob pressão. Todo instante sob pressão. E ele precisa ter habilidades para gerenciar essas emoções, para não explodir no externo. Porque ele vai explodir ou na equipe, ou na casa, e essas explosões podem tocar um resultado, um trabalho, um processo abaixo. Sim. E além de eu cuidar da minha inteligência emocional, eu estou cuidando da minha saúde, cara. Eu estou cuidando da minha saúde. E para que eu possa performar bem no meu trabalho, na minha área, na minha profissão, eu preciso ter minha saúde inteira, cara. Eu preciso ter minha saúde inteira. Ser um líder no esporte brasileiro hoje é quase que insalubre se eu não estiver preparado. No futebol, Sim. a gente nem precisa falar o que é essa montanha russa. No esporte olímpico, eu não sei o que acontece, porque nunca tem dinheiro. Então, como é que se trabalha no esporte sem dinheiro? Só quando chega na época da Olimpíada, que aí surge dinheiro de tudo quanto é lado, né? Os atletas são verdadeiros heróis, né, cara? Então, essas três qualidades, adaptabilidade, flexibilidade, comunicação e inteligência emocional, para o gestor, se ele unir com a capacidade técnica dele, Luciano, cara, esse cara fica Ele vai estourar. muito, muito incrível. Muito incrível. O que, É. que o Valdemir? O Felipe aqui antes, um pouco, o Felipe comentou aqui que com os diversos cursos de gestão que estão sendo elaborados no momento, é uma tendência a gerência ser cada vez mais profissional. Né? É aquilo que a gente falou, né? A gente até comentou isso, que assim, existe hoje uma geração que é muito, às vezes, política, que não tem o conhecimento, e às vezes é mais fácil, vai embora, contrata outro e joga o problema para baixo do tapete. Mas existe uma tendência, né, Marcelo? Acho que existe sim é lógico, essa nova geração que está vindo, a hora que essa geração tiver no controle, tiver a caneta na mão, a tendência é que as coisas evoluam também nessa parte de gestão, nesses conceitos de cuidar de pessoas, de melhorar, de desenvolver as pessoas, e aí as coisas passem para um novo patamar, né? Mas eu faço uma ressalva, Fábio. Os cursos, eles são muito bons tecnicamente. Mas se tu olhar na grade, não tem habilidade gerencial.
Tu fica, tecnicamente, tu fica o bicho, velho. Tu fica pancada. Mas lembra que nós falamos no outro bloco que tu é contratado pelo aspecto técnico, mas você é demitido pelo aspecto comportamental? Se eu não cuidar dessa parte, porque nos conflitos que acontecem na equipe, pouco me importa se eu sou o cara, se eu sou o melhor técnico do mundo. Tu não vai resolver os conflitos, Fábio, com a tua habilidade técnica. Tu vai resolver os conflitos com a tua habilidade comportamental. E a habilidade comportamental teve um colega que perguntou se, não sei se você está conseguindo ver aí, Fábio, perguntou se muda, se pode mudar alguma coisa assim, eu não consegui perceber, eu não vi, subiu agora. Deixa eu achar aqui. Capacitação tem que ser de baixo para cima ou de cima para baixo? Perguntou o Ronaldo. Se a capacitação? Ele fala sobre capacitação. E tem a capacitação ela tem que ser, ela tem que ser de cima para baixo. Inclusive, você está no grupo do Telegram, né, Fábio? Eu tô. Depois, antes de acabar, a gente precisa falar pro pessoal, convidar você viu, a galera aí. Você viu que eu entreguei um material sobre o funil da liderança, né? Sim. E o funil é de cabeça para baixo. Então, é de cima para baixo. Sim. Se eu olho para o meu líder e ele não tem a mínima condição para tocar o barco adiante, tocar o projeto, vai acontecer duas coisas. Ou ele perde a equipe, ou a equipe engole ele. Um dos dois. Um dos dois. E aí, se isso acontecer, tanto um como o outro é sucesso, é tempo perdido, né? Sim. Eu achei aqui, Fábio, o Valdemir Quaresma. Tá. Ele perguntou aqui: a inteligência emocional não depende muito da personalidade da pessoa ou conseguimos trabalhar isso? Valdemir, a personalidade da pessoa é uma coisa que vem inata, tá contigo. Mas a gente pode refinar, a gente pode melhorar. É que a gente forma a nossa personalidade lá na infância. E lá na infância, nós absorvemos as crenças e culturas dos nossos primeiros ídolos, que são nossos pais. Porém, eles tiveram cultura, educação e valores diferentes. E eles nos passam o que eles aprenderam. Só que naquele momento que eles nos passaram com amor, com afeto, eles passaram apenas o que eles tinham e o que eles sabem. Porém, durante a nossa trajetória, nós vamos construindo o nosso processo e a nossa personalidade vai se criando com as informações que a gente adquiriu lá na infância e com o que nós estamos adquirindo. Até que vai chegar um ponto que você vai entender o que serve e o que não serve para você. E esse ponto que serve e o que não serve é o que você me pergunta na pergunta. Se a gente me pergunta na pergunta, é bom. Que você faz na pergunta se é possível mudar. Sim, é possível mudar, mas é um processo que ele não deve ser violento. Depois que você descobre que o processo te incomoda, ótimo. Eu tenho uma seguinte frase: o mais difícil é descobrir a doença. Depois que descobre a doença, se sabe qual é o remédio que a gente tem que tomar. Aí é um processo que nós chamamos não, que todo mundo conhece, de desenvolvimento pessoal. E aí eu começo a fazer uma elevação para aquilo que eu quero e acredito que é bom para mim e para os demais que estão à minha volta. Sim. Porque a gente acaba, e acho que esse é um dos problemas que acaba que os clubes não tratam. O cara chega com uma carga de informação que ele recebeu na infância e às vezes um garoto chega numa categoria de base com um grande talento, com um grande potencial e ele acaba travando nos processos de evolução porque veio lá de trás, veio da criação, veio do meio onde ele estava inserido
e alguns nessa dificuldade acabam ficando para trás, né? E, Fábio, tu vê isso com muito mais frequência no teu ramo do que eu, porque, cara, quantos atletas tu não trabalhou ou já e ainda trabalha, que é a salvação da lavoura da família? Sim, não, na verdade é a grande maioria, né? Tá Olha, depositado, olha, tá olha, olha o que é isso, sobrecarregado, cara. sobrecarregado neles uma responsabilidade, às vezes um garoto de 12, 13 anos, ele já está carregando uma responsabilidade que ainda não é dele, não deveria ser dele, pelo menos naquele momento, né, cara? E isso muitas Exatamente. vezes acaba travando. É lógico, cada um vai reagir de uma forma, mas muitos acabam se perdendo. Tantos, eu sempre falo assim, eu acho nesse sentido que nós trabalhamos muito mal, cara. Eu acho que nós todo ano temos revelações porque nós temos muitos atletas. Se você pegar aí exemplos, uma Holanda, que é um paizinho pequenininho, tanto de atleta que esses caras formam, atletas de altíssimo nível, Pô, nós temos aqui imensamente mais atletas do que eles e nós não formamos tanto que eles formam. Nossos atletas eles acabam por um acidente se tornando atletas e atletas de alto nível, porque nós temos muita quantidade. Mas eu acho que nós matamos muitos talentos, a nossa estrutura não está pronta para isso daí, para cuidar desse ser humaninho e fazer que o potencial dele seja chegue no ápice, né, cara? é, eu acho que a estrutura não está pronta, Fábio. Tem total razão quando você fala. Mas quando o profissional que tem a responsabilidade. É aquilo que eu digo assim, ó, o Marcelo não pode querer mudar o mundo. Se eu querer mudar o mundo, tá maluco. Que isso, que arrogância é essa? Mas eu posso fazer a diferença no meu nicho. E aí, isso vai prospectando, isso vai reverberando, isso vai aumentando. Porque assim, é tipo a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não. Se tu nasceu assim, tu não precisa morrer assim. E aí entra naquilo que tu comentou no bloco anterior. O profissional precisa querer fazer as cirurgias que precisam ser feitas, cara. Sim, Tá? E essa cirurgia, ela passa por. E aí isso é um conceito muito meu, tá, Fábio? Ela passa por, primeiro, eu querer. Segundo, vai beneficiar minha família. E terceiro, vai impactar positivamente no meu trabalho, cara. Se atendeu essas três regras, cara, bora pra ação, cara. Bora pra ação. Por isso que quando eu resolvi sair da preparação física e criar Marcelo Duarte Esportes, desenvolvendo pessoas através do esporte, foi justamente por causa disso. Porque o que eu estava levando para as minhas equipes, eu estava vendo que estava tendo sucesso, tá? Que estava tendo sucesso, eu poderia levar para um público muito maior. E que eu percebia que tinha carência. Eu mesmo fui vítima disso. Eu saí como preparador físico sabendo muito de treino. Eu sei até hoje muito de treino, mas eu não sabia como lidar com as pessoas. Eu tinha crise nos vestiários. Cara, eu brigava com todos os. Eu não sabia lidar com os atletas. E eu tinha sido um, mas eu queria me impor. sim, Eu queria me impor, mas a imposição, e aí tem uma linha muito tênue, né, da liderança, né, Fábio? Aqui na minha esquerda, eu tenho se eu vou muito para a beirada ou se eu vou muito para outra. Aqui na minha direita, eu tenho a permissividade, eu permito tudo. E aqui na minha esquerda, eu tenho a minha autoridade, a mão de ferro. A mão de ferro. E eu posso flutuar no meio dessa linha sem precisar ser permissivo demais e sem precisar ter a mão de ferro. Mas só que a gente não aprende isso. A gente tem que tomar pancada, perder algumas coisas e ir buscar o que o Quaresma falou aqui, o nosso desenvolvimento pessoal. Aí eu entendi que eu sim. poderia buscar esse refinamento e trazer para o meu trabalho. Porque como eu não consigo controlar os caras, eu sou bom no que eu faço. Sim, tu é bom tecnicamente, Marcelo.
mas tu não é bom lidando com as pessoas. Então tu precisa melhorar isso. E é isso que o profissional precisa entender. Eu não vou fazer diferença no Brasil, mas eu posso fazer diferença no meu clube. No meio que você está inserido, e aí a partir do momento que você tem esse entendimento e esse conhecimento, não é mais do que obrigação de fazer, né? Você tem que colocar isso em prática e transformar, começar pelo menos transformando aqueles que estão na tua volta, próximos de você, né? No teu ambiente. Exato. Não, mas show de bola. Marcelão, acho que você tem compromisso aí? Só fala pro pessoal. O Marcelo tem um grupo no Telegram, né? O pessoal aí é um grupo... Cara, é muita informação que ele passa diariamente lá com áudios, com material, é sensacional. Eu não sei aonde que o pessoal consegue entrar aí no Telegram, tá na tua descrição, como que é. Eu entrei pelo grupo lá do Euler. E um detalhe, né? O material é totalmente gratuito, né, Fábio? Sim, não, é sensacional, cara. O tanto de conteúdo que você fornece lá, cara, pô, todo dia de manhã tem uma aula lá preparada, pronta. E aí o que acontece? O link para entrar no Telegram é via o meu Instagram. No Instagram. Entra no meu Instagram, aí clica ali no sitezinho e vai abrir as abas, né? Sim. E ali tem ali consegue entrar no grupo do Telegram. Legal. Aí clicou, já entrou. E aí tá recebendo o material e toca a bala. Não, isso aí, aproveitem lá, já siga o Marcelo, Marcelo Duarte Sports. Duarte Sports. E já entra nesse grupo do Telegram porque é sensacional. E segunda-feira eu tô iniciando a minha segunda turma. E eu te agradeço, turma. cara. Pô! Segunda-feira agora eu tô iniciando a minha segunda turma da mentoria em grupo, liderança, gestão e alta performance. É um curso que eu tenho, que eu realizo a cada 3 meses no ano. E esse ano impactou com a questão da Covid, porque ele é sempre presencial. Mas esse ano essa segunda turma, ela vai ser online, né, Luciano? Então, eu sempre acabo... Agora, as inscrições encerraram, tá? As inscrições encerraram para essa segunda turma, porque é um grupo pequeno mesmo, porque a gente aprofunda mesmo essas questões de desenvolvimento pessoal. São 3 dias, tá? A gente aprofunda. No presencial a gente faz em 1, mas como vai ser online e a gente está meio guardadinho, eu aumentei um pouquinho, então vão ser 3 tardes, segunda, terça e quarta, né? Então o pessoal vai estar participando e a gente aprofunda essas situações. E tudo que vocês vão ver, se vocês estiverem no grupo do Telegram, tudo que vocês vão ver no Telegram, a gente vê nesse curso, mas de uma forma muito mais profunda. E nesse curso a gente, além de mostrar o que fazer, a gente mostra como eu devo fazer dentro da realidade de cada um. Porque não adianta só dizer como é que faz, né, Fábio? Tem que, vem aqui, pega pela mão e a gente conduz assim. Dá o caminho, leva um pedaço até os caras andar sozinhos. Exatamente. Não, legal. Fábio, galera já deixa eu te perguntar uma coisa. Essa live ficou salva? Então, eu vou salvar. E aí eu te mando o arquivo bruto e eu coloco no nosso canal do YouTube também. Todas elas eu coloco lá. E aí porque aqui ela fica salva 24 horas e cai. Não, também, depois te mando o link, assim, colocar lá. Show. Eu te mando o link daí. Porque aí lá fica salvo, lá fica salvo liberado, E aqui fica 24 horas e depois o Instagram tira do ar, né? Sim. Mas te agradeço, cara, pelo teu tempo, por compartilhar de tantas ideias aí, compartilhar de tanto conteúdo. Acho que o pessoal que acompanhou aí, de grande valia, basta receber, filtrar e processar e pôr em prática. Te agradeço muito. Pô, cara, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a audiência, tá? E espero ter contribuído dentro daquilo que eu posso, dentro daquilo que eu sei. A gente nunca sabe tudo. É aquilo que eu falei, né, Fábio? Eu entrego o meu melhor, tu entregou o teu melhor, e o pessoal que passou por aqui recebeu uma terceira coisa muito melhor. Isso aí, eu com acho certeza. Que isso é o barato. Acho que isso é o barato. E você está de parabéns com essa sequência de lives que você está fazendo, e eu vou seguir te acompanhando. Não, vamos tocando aí até a gente se libertar, e aí daqui a pouco a gente está junto tomando café aí. Santa Catarina,
E quando vieres em Florianópolis, me liga pra gente comer um peixe, hein? Claro, não, vou sim, pode. Tá marcado já. Ah, Beleza? então, Pessoal que nos demorou. acompanhou também, muito obrigado aí. Um bom final de semana a todos aí, todo mundo se cuidando, daqui a pouco essa onda vai passar e Se tudo Deus quiser. volta, vamos voltar melhores. Maravilha. Tá bom? Marcelão, Obrigado, boa noite Fábio. aí. Boa noite, Para pessoal. nós. Valeu. Boa noite a todos Abraço, aí. Um pessoal. abração.